Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Eu gravei um vídeo falando sobre esse jovem pregador e coloquei alguns vídeos pequenininhos para mostrar mais ou menos as coisas que ele falava, as pessoas zombando dele, pessoas no programa zombando das coisas, enfim, porque estava sendo muito mais motivo de zombaria do que de edificação, e realmente é o que eu vejo. E realmente eu tentei postar aqui no YouTube e deu aquele negócio de direitos autorais e eu não coloquei. Então eu gostei do vídeo, achei que o vídeo ficou legal. Eu ia até descartar o vídeo, ia fazer um outro, mas analisando, fora essas coisas do direito autoral, eu achei que ficou legal o vídeo, eu vou realmente postar. Só que na parte do que aparece o vídeo lá, eu vou tirar o som para não ter esse problema dos direitos autorais. Eu vou diminuir o som ali. Quando você passar ali, você vai ver que não vai ter som, não é nenhum defeito no vídeo, fui eu que tirei o som ali, mas é um vídeo bem bacana para que você possa ouvir. Enfim, algumas coisas mudaram do dia que eu fiz o vídeo até agora, e parece que nem o direito, o Conselho Tutelar parou esse jovem, parece que ele já voltou, parece que voltou, né? Pior. Eu vi num canal, eu esqueci o nome do canal, Cristão Ainda Pensa, alguma coisa assim, eu não lembro o nome do canal que eu assisti, e parece que esse jovem está ganhando R$ 8.000 agora, e parece que tem um outro pregador famoso aí, que é a esposa dele que está fazendo a agenda dele. Inclusive foi aí que descobriram o valor do cachê dele, né? Porque fizeram o print, entraram em contato com essa irmã e perguntaram qual era, e era 8 mil cachê fora as passagens aéreas, acho que tem até hotel também. 8 mil é só o cachê desse jovem. Então assim, irmãos, é uma vergonha, na realidade é uma vergonha sim, e assim, muita coisa está muito bagunçada, mas eu não vou falar muita coisa nesse vídeo agora não, eu vou encerrar agora e nós iremos assistir um vídeo que eu gravei semana passada falando sobre ele, que eu acho que ficou um vídeo legal, e só vou tirar o som na parte que aparece o vídeo desse jovem, amém? Então vamos para o vídeo agora, em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, e nós iremos abordar um tema que tem sido muito comentado nos últimos dias, e o objetivo desse vídeo aqui não é denegrir a imagem desse jovem, desse adolescente, mas eu gostaria de fazer alguns comentários sobre isso e trazer algumas reflexões também do que tem acontecido com as igrejas. Eu vou colocar um vídeo aqui e a gente vai comentar também sobre, eu vou colocar uns 2 ou 3 vídeos aqui, a gente vai comentar um pouco sobre isso, porque eu acho muito interessante. Como eu já falei aqui em outros vídeos, o objetivo do canal não é ser sensacionalista, não é trazer esses temas polêmicos para tentar engajamento, tentar ter visualização, não, nada disso, mas também isso faz parte dos nossos estudos bíblicos e também serve de alerta para muitos líderes, principalmente para muitas igrejas, porque eu tenho percebido que depois eu vou fazer o meu comentário, eu vou colocar alguns vídeos, fazer alguns comentários aqui, e no final também eu vou colocar a minha opinião. E mais uma vez eu repito que o objetivo do vídeo não é denegrir a imagem desse menino aqui, mas trazer um alerta para todos nós. Vamos assistir esse vídeo aqui, ó. E a gente vê esses vídeos assim, a gente traz a reflexão.
E eu gostaria também de trazer essa reflexão aqui junto com os irmãos. Vocês acham que essa pregação, esse rapaz, tudo que tem falado sobre ele, principalmente no meio secular, aquelas pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, vocês acham que as pessoas olham esse garoto como bênção, como, entre aspas, um profeta, que não é profeta, como um profeta, como um representante da palavra de Deus, um mensageiro da mensagem de Deus, ou como um escândalo, como uma aberração, como algo de zombaria para a igreja, para as coisas espirituais? O que você acha que tem sido comentado através das ministrações desse jovem? Ele tem sido motivo de instrumento nas mãos de Deus, ou ele tem sido motivo de zombaria? Qual é a sua opinião? Olha esse outro vídeo aqui, ó. Pois é. Olha esse aqui que... Olha esse aqui. A garotada aqui já... Bom, a letra da música aí tá dizendo que ele cobra 10 mil conto, né? Bom, se é verdade ou não, também não vem ao caso aqui quanto que ele está cobrando para poder pregar nesses ministérios aí. Mas é o que está dizendo a letra aqui, não é o tema do vídeo, o valor do cachê que ele anda cobrando, né? E a gente vai colocar agora o último vídeo dele, e logo em seguida eu vou trazer algumas reflexões e fazer também um comentário aqui. Olha esse vídeo aqui. Misericórdia. Às vezes chega até a ser engraçado, sabe? Às vezes você olha assim para um vídeo algo como esse, né? Não sei qual foi a sua reação em casa, e de repente você tá dando gargalhadas aí, tá rindo, né? Chega a ser até engraçado, mas assim, na realidade o assunto realmente é sério, né? Como eu já disse, né? O que a igreja de Cristo tem se transformado em motivo de bênção para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, aqueles que estão precisando, sedentos, né? Aqueles que estão com sede da palavra de Deus, ou tem sido motivo de escárnio, motivo de vergonha, motivo de zombaria, de deboche, daqueles que não professam a nossa fé em Jesus Cristo? Qual tem sido a opinião das pessoas, principalmente quando se levanta esse jovem? E parece que ele foi proibido de pregar nos ministérios até pelo próprio conselho tutelar, coisa que nem as igrejas tiveram coragem de fazer, nem os pais dele. Mas eu ouvi muitas críticas em relação a esse jovem, e muitas coisas falando muito mal dele, muito mal. E um alerta para as igrejas, porque na realidade eu vejo esse jovem que o motivo principal não é nem ele, mas sim a liderança que convida esse jovem para poder ministrar. E eu começo aqui com algumas observações, dizendo o seguinte, irmãos: a pregação da palavra de Deus ela é muito séria, muito séria mesmo. E eu vou dar um exemplo aqui
para que a gente possa meditar um pouco. Meus irmãos, na nossa legislação não há nenhuma proibição de uma pessoa que se consagra pastor ou alguém que consagra pastor de ter um nível universitário, de ter alguma formação acadêmica, de ter alguma formação teológica para que você possa abrir um ministério. Você pode, um cartório, é muito fácil você abrir um ministério, você aluga um lugar e você compra uns bancos, compra uma bateria de um teclado, um microfone, uma caixa de som, pronto, você se consagra, se informa que é pastor e está ali, ó, seu ponto de pregação. Daqui a pouco entra 1, 2, 3, 4, daqui a pouco vira uma igrejinha e daqui a pouco é um ministério. E dependendo, se tiver muitas pessoas ali, daqui a pouco você abre o segundo ponto, o terceiro, e assim muitas igrejas vêm surgindo. Só que o problema é o seguinte, irmãos, como não há essa fiscalização, como não há um critério mínimo, pelo menos, para que você abra um ministério, muitas vezes, irmão, infelizmente, acaba virando uma tremenda de uma bagunça. E eu vou explicar para vocês. Eu vou dar um exemplo para os irmãos, o seguinte: vocês imaginam, irmão, se vocês estivessem numa mesa de cirurgia, precisando operar o coração, e alguém chegasse para você e falasse assim: olha, o cardiologista faltou, nós não temos nenhum cardiologista hoje aqui para que possa te ajudar a operar seu coração, mas tem um aluno aqui do segundo período de medicina e ele falou que ele se habilita para operar o seu coração. Então pode ficar tranquilo, o cardiologista não veio, mas o estudante de medicina aqui, que já está no segundo período ou no segundo ano, ele se habilitou assim para operar o seu coração. Eu faço a pergunta para vocês: vocês deixariam ou não? Vocês sairiam correndo daquele hospital ali? Vocês deixariam o aluno do segundo ano de medicina operar o teu coração? Eu tenho certeza que não. Irmãos, a mesma coisa tem sido as igrejas, a vida espiritual. Pessoas que estão completamente despreparadas, estão por aí, ó, operando os corações, entre aspas, estão lidando com a vida espiritual de muitas pessoas, sem preparo, sem menor condição, mas estão aí, ó, para cima e para baixo, preparando. Pessoas que estão completamente desqualificadas, pessoas que eram para estar aprendendo, estar ouvindo, elas estão ensinando e passando um monte de heresia, um monte de besteira que tem sido falado aí por muitas pessoas. Por quê? Porque são pessoas completamente despreparadas para o ministério pastoral, para aquela pessoa que fala da palavra de Deus. Olha, pregar, qualquer pessoa pode pregar, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Isso não é só para pastor, para líder, para presbítero, não, isso é para qualquer pessoa. Agora, irmão, ter um ministério é diferente. É diferente de você estar no ônibus e Deus te usa para você falar com aquela pessoa que está do seu lado. Você está no metrô e você está na escola, está no trabalho, a pessoa está passando por um problema, por uma crise, e você fala do amor de Deus, você está pregando para aquela pessoa, sim, mas você não tem aquela função de pregador, de ser, entre aspas, o sacerdote, que esse ministério não existe mais, mas aquele ministério pastoral, de você estar assumindo uma congregação, de você estar pregando. Então há muitas coisas que a gente pode falar. Esse garoto também praticamente está perdendo a adolescência, a infância dele, porque está pregando quase que todos os dias, está pregando com muita frequência. Por isso talvez que foi o motivo do conselho tutelar proibir esse jovem de estar pregando, porque ele está deixando de ser um jovem e ele está, entre aspas, trabalhando. Ele não está vivendo. E cadê os pais que não tomaram nenhuma atitude? E os líderes? Por que não tomaram nenhuma atitude também? Por que convida esse jovem totalmente despreparado para poder estar ministrando em suas igrejas? E o povo? Por que o
povo também não questiona? Irmãos, com todo respeito, se eu sei que esse jovem vai pregar em um determinado lugar, irmãos, com todo respeito, eu nem vou. Principalmente esse jovem já está conhecido aí, eu já estou sabendo das aberrações, eu nem perderia meu tempo ouvindo. Com todo respeito, se você gosta desse tipo de mensagem, se você gosta, você é simpatizante desse jovem, eu não iria. Nem perderia meu tempo. Ah, mas você está desqualificando. Você acha que Deus não pode usar esse menino? Irmãos, pode sim. Eu acho que sim. Pode, claro que pode. Deus pode usar qualquer pessoa. Não, como eu disse, em um ministério pastoral. Então, irmãos, isso é um assunto muito sério. Eu lembro de uma reportagem que eu vi, não foi entrevista, foi uma reportagem que eu vi do Michael Phelps, que é o maior nadador da história, né? É um americano que ele bateu diversos recordes mundiais e ele é considerado, sim, o maior nadador de toda a história. Eu lembro que no documentário dizia, eu não lembro quantos anos foram, não lembro se foram 6 anos, 8 anos, eu não lembro. Mas o documentário dizia que ele ficou vários anos, não sei se foram 6 ou 8, vários anos sem um dia de folga. Todos os dias ele treinou. E muitas vezes comentava o seguinte, até que ponto isso é bom? Você pode falar assim, mas bateu todos os recordes, virou o maior nadador. Bom, poderia também não ter conseguido. Não quer dizer que se uma outra pessoa também fizer o mesmo, se a pessoa, por exemplo, digamos que o Michael Phelps ficou 6 anos sem nenhum dia de folga, treinou todo dia. Vem um outro que fica 7 anos sem folga, treinando todo dia. Quer dizer que vai superar o Michael Phelps? Pode ser que não. Não quer dizer que vai superar o Michael Phelps se ele ficar mais tempo sem folga, treinando todo dia. Não quer dizer nada. Pode ser que ele vai ter um grande desempenho? Vai sim, vai ter um grande desempenho. Mas pode ser que não quebre o recorde do Michael Phelps. Mas ele ficou muitos anos e o que aconteceu? Com isso, acabou a juventude dele. Como eu disse, está de parabéns? Sim. Entrou para a história? Sim. Mas ele não teve adolescência, não teve juventude. Por quê? Treinando. Hoje ele já é um adulto, mas ele perdeu a juventude dele toda treinando. É o que tem acontecido com esse jovem. Ele está perdendo a juventude toda, por quê? Pregando para cima e para baixo nas igrejas, praticamente exercendo a função de pastor. Isso é muito perigoso. Irmãos, só para não ficar apenas nas minhas palavras, nós vamos meditar num texto aqui que se encontra em Números, capítulo 4, versículo 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Números, capítulo 4, versículo 23. Contarás todos os homens da idade de 30 anos para cima, até os 50, que forem aptos para a guerra e que farão seu serviço na tenda da congregação. O Antigo Testamento ele fala mais ou menos uma idade mínima, onde as pessoas eram chamadas para o ministério, que era de 30 anos. Bom, no Antigo Testamento não há uma idade que as pessoas são chamadas para o ministério, mas se entende que a pessoa sim precisa ter uma maturidade. É óbvio que tem que ter, para muitas coisas na vida. Tanto é que existe a maioridade penal. Você não pode tirar habilitação com qualquer idade. Por quê? Porque existem sanções para você. Você com 14, com 12 anos, embora saiba dirigir, você não está habilitado, você não está apto para poder pegar um carro, para poder pegar uma moto e sair andando por aí. Embora você possa dirigir corretamente, pode saber estacionar um carro na baliza de forma correta, pode saber dirigir, tudo bem. Seu pai te ensinou, alguém te ensinou, tudo bem. Mas ainda não está autorizado. Por quê? Porque existe uma idade mínima, uma idade de uma certa maturidade que se entende que a pessoa pode ser responsável civilmente e também penalmente pelos seus atos.
A própria Constituição da República fala, se eu não me engano, a idade mínima para ser presidente da República, se eu não tiver enganado, me perdoe se eu errar, mas não tem problema, parece que a idade mínima é de 35 anos. Você vê, o Nicolas Ferreira é um jovem que tem se destacado muito no meio da política, mas ele é muito jovem, eu não sei a idade dele, 26, 28, mas parece que ele não tem nem 30 anos. Ele, se ele quiser ser hoje presidente da República, ele não vai ter condição pela idade, a idade mínima de 35 anos, para que ele possa exercer aquela função de presidente da República. Do mesmo jeito, algumas pessoas respondem pelo ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e outros respondem pelo Código Penal, acima dos 18 anos, porque tem uma idade mínima para aquilo ali. Então, há uma certa maturidade. Por exemplo, a maioria dos jovens que são batizados nas igrejas evangélicas são a partir dos 12 anos. Não sei como é que é na sua igreja, no seu ministério, e você, com quantos anos você se batizou. Mas é uma idade, você não vê as igrejas evangélicas, é claro, eu sei, não vou entrar nesse assunto. Tem igrejas que batizam assim criança. Não é a igreja católica, não, é a igreja evangélica assim. Mas não vou entrar nesse momento aqui do vídeo, que o assunto do vídeo não é esse. Mas você vê praticamente os jovens sendo batizados com 12 anos, a partir dos 12 anos. Porque a gente entende que o jovem começa a ter um pouco de maturidade para saber, você quer mesmo esse batismo? Você entende o batismo? Você tem consciência? Tenho. Você quer? Quero. Então, ok. 12 anos você começa a ter aquela pouquinho de maturidade ali e você permite com que aquele jovem entenda dos pecados, entenda da salvação, entenda daquele ato do batismo, ele sabe o que ele está fazendo e ele quer, ele decidiu ser batizado. Então, uma idade mínima ali de 12 anos, né? Você não vê com muita frequência com 9, com 8, não é normal. Você vê a partir dos 12 anos. E a maioridade penal, como eu já disse, com 18 anos. Então, a responsabilidade. Irmãos, o Novo Testamento, como eu já disse, não tem essa idade mínima para ter um pregador. E nós iremos ler aqui um texto que se encontra em Lucas, capítulo de número 2. Nós vamos ver aqui Jesus sendo muito jovem, já sendo usado para pregar, principalmente por doutores da lei. Lucas, capítulo de número 2, o versículo 46 e 47. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas 2, 46. Passados 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Irmãos, com todo respeito, ele está pregando ali a Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que é onisciente. Era jovem? Sim, ele era jovem. Mas uma coisa a gente tem que entender, a gente pode comparar esse jovem com Jesus? Nem de longe, nem de longe. E outra coisa, Jesus ele não estava pregando como um pastor, como um doutor, como um rabi, um rabino ali, um doutor da lei, não. Jesus ali estava questionando os doutores da lei, mas ele já estava na sua função pastoral? Não. Foi um caso isolado, onde ele estava questionando, conversando com os doutores da lei. Então Jesus, ainda mesmo sendo muito jovem, ele não já estava sendo um pregador da sinagoga, ele não estava sendo ali um doutor da lei, sendo usado para ser um líder da sinagoga ali para pregar, não. Foi um fato isolado. Então a gente tem que entender, irmãos, que tem uma maturidade, tem uma idade certa para tudo. Mas, irmãos, eu ainda tenho que aprender muito. É claro que se a gente pensar assim, então a gente nunca vai ser pastor, nunca vai ter uma idade. Não, claro que sim. Mas, irmãos, um pastor, ele precisa de alguns critérios. O pastor ele precisa ter uma maturidade. Não é legal você ter um pastor solteiro. É errado? Não pode? Pode. Igreja Universal, por exemplo, há muitos pastores novos. Eu não sei se eles consagram a pastores que são solteiros. Eu acredito que sim.
Eu acredito que sim, não estou criticando o trabalho deles, mas eu acredito que sim. Mas assim, não é normal você ver um pastor solteiro. Você vê pastores casados, pastores com uma certa experiência, porque, meus irmãos, eu falo uma coisa para você. Como diz a Bíblia, e nós iremos ler, quem almeja o episcopado, grande coisa almeja. Eu vejo tanta gente querer ser pastor, querer estar na frente de trabalho, irmãos. Eu nunca tive na frente de trabalho, eu não sou pastor, mas eu sei da responsabilidade que é um ministério, não é fácil. E aquele dia que você não está muito bem e você tem que ir, porque você é o líder daquela igreja? Porque quando você não é, você falta, de repente as pessoas nem sentem tanta falta assim, mas e quando o pastor falta? Por quê? Porque ele não está bem, porque ele está passando por uma crise, às vezes no casamento, no trabalho, às vezes ele não está bem espiritualmente, mas ele tem que estar ali. Por quê? O peso é muito grande em cima. Às vezes a pessoa acha assim, deseja, quero ser pastor. Olha, o índice de pastores se suicidando tem aumentado muito em relação a essas coisas, né? É lindo o ministério? Sim, irmãos, é muito lindo o ministério pastoral, aquele realmente que tem essa vocação, que tem esse chamado de Deus, como diz a palavra de Deus, grande obra almeja, mas também tem muita responsabilidade. Nós iremos ler, para finalizar esse vídeo, para não ficar muito longo, nós iremos ler 1 Timóteo capítulo de número 3. Olha o que diz a palavra. Fiel é esta palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo respeito, pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, ou seja, novo convertido, pessoa com pouca experiência espiritual, pessoa que ainda precisa amadurecer mais espiritualmente, não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Meus irmãos, com esse versículo aqui que nós lemos, você acha que esse jovem preenche quantos desses critérios? Talvez você possa até estar pensando assim, não só esse jovem, mas tem muitos pastores aí que não preenchem esse tipo de critério e é pastor, é verdade. Mas, como o assunto foi esse jovem, eu pergunto, você acha que ele já está apto a ser um pastor, a ser um profeta, para estar pregando para cima e para baixo nas igrejas? Ou ele deveria estar no banco ouvindo a palavra? Enfim, eu acabei não achando aqui o vídeo do Marco Feliciano que eu ouvi dando alguns conselhos para ele no congresso que ele pregou recentemente em Camboriú. Ele deu, parece que uns 3 conselhos para esse jovem, realmente para que ele amadurecesse. Ele não está criticando também, e como se você ficou aqui até esse momento, você está vendo que eu não estou criticando esse jovem, não estou dando cajadada nele, não estou falando mal dele, mas um alerta, não só para ele, mas como para toda a igreja. E se vocês quiserem procurar depois, realmente eu acabei esquecendo para poder acrescentar aqui nesse vídeo, mas ele dá sim alguns conselhos para esse jovem. Meus irmãos, meu desejo sim é que esse garoto venha a ser muito usado por Deus, muito, mas ainda não está no tempo dele. Que ele cresça, que ele amadureça, que ele realmente continue com esse desejo de ser um instrumento das mãos do Senhor, e que as igrejas também possam também ter um pouco mais de maturidade para também não explorar esse momento com esse jovem, para que ele venha crescer, e que isso pode matá-lo espiritualmente.
Daqui a alguns anos, irmãos, você pode ver esse jovem se afastar, desviar, por quê? Uma enxurrada de crítica, muita coisa em cima da cabeça dele, e se ele não tiver estrutura para suportar toda essa crítica que ele tem passado, irmãos, isso pode matar esse jovem espiritualmente, e ao invés de ser uma bênção para a vida dele, pode jogar esse garoto lá no mundão, e esse garoto se afastar da presença do Senhor. Por quê? Muito precoce, com muita responsabilidade. Que Deus venha ter misericórdia da vida dele, que ele venha crescer, né, com esse desejo no coração de ser um pregador da palavra, mas que ele venha esperar o tempo certo. Meus irmãos, coloque aqui seus comentários, o que você acha desse jovem, o que você achou do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e, querendo Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.